Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 1, onde o apóstolo Paulo nos escreve: Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Amém. Querido irmão e prezado telespectador, a palavra de Deus em que lemos, o apóstolo Paulo chama a atenção primeiro dos Gálatas, do povo que habitava esta região, para que a palavra chegasse até os nossos dias, porque a proposta de Deus é a mesma. Nos diz a palavra que lemos, Paulo chamando de insensato. Talvez alguém, se fosse chamado de insensato, poderia se sentir ofendido, mas tal pregador, tal pessoa, veio me ofender dizendo que eu sou insensato. Ora, Paulo escreve dizendo que esses irmãos estavam sendo insensatos, estavam pensando pouco, estavam perdendo o seu juízo, porque diz aqui a palavra que eles conheceram a verdade. E é tão bom quando a pessoa conhece a verdade. Mas o que é a verdade? O Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 31 e 32, Ele deixou-nos esta palavra: se vós permanecerdes, ou se a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade fala o apóstolo nesse texto? E ele diz: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A verdade para o mundo é relativa. Cada um constrói a sua própria verdade, cada religião arruma a sua verdade, cada povo arruma a sua doutrina, a sua verdade. Tanto que as pessoas dizem: isso é doutrina da igreja, isso é doutrina de tal denominação, é doutrina de tal movimento. E tantas pessoas dizem: esse povo gosta de falar em doutrina, doutrina, doutrina. Eu não suporto mais ouvir falar de doutrina. Mas o que é doutrina? Doutrina é ensinamento. E o que é a verdade? A verdade é o ensinamento bíblico, é o ensinamento apostólico. A verdade que liberta é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus para aquele que crê, manifesto na vida daquele que obedece o Evangelho do Senhor Jesus. De que adianta a pessoa conhecer a verdade se a palavra de Deus não permanece no seu coração? O Senhor Jesus disse: a minha palavra permanecer em vós. Porque muitas pessoas conhecem a literatura, conhecem o Cristo histórico, conhecem as coisas do ponto de vista de alguns teólogos ou de outros, mas a palavra do Senhor, meu querido, é algo que Deus revela para o seu povo. É através da palavra que Deus se revela, e que aquele que conhece o Senhor vai conhecendo e conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor.
Por isso o povo aqui havia conhecido o evangelho que Paulo anunciou, mas de repente vem alguém pregando um outro evangelho, modificando as coisas e querendo impor encargos, querendo impor ensinos em que eles não estavam devidamente ou que eles não estavam obrigados a obedecer pelas obras da lei, porque se a lei pudesse salvar, Cristo não precisava ter vindo. Cristo veio para cumprir a lei, veio para que pudesse tirar a lei. Paulo escreve dizendo que a lei aponta a Cristo, o fim da lei é Cristo, a lei termina em Cristo. Cristo é aquele que nos liberta da condenação da lei, para nos dar vida nova e vida abundante, mas aqui diz a palavra, para obedecer à verdade. Não é porque as obras da lei, ou não é porque os mandamentos da lei nos foi tirado, não foi colocado sobre os gentios, que os gentios não estão mais sujeitos à verdade da palavra. A verdade da palavra continua, e continua a verdade da palavra da igreja do Novo Testamento, a verdade apostólica, os ensinos dos apóstolos, os mandamentos, os textos, aquilo que o apóstolo ensinou, escreveu, para que a igreja pudesse guardar, cumprir, obedecer, observar. Isso faz parte desta verdade gloriosa. Portanto, diz a palavra, Cristo já foi representado como crucificado. Para você, meu querido telespectador irmão, para quem Cristo já foi apresentado crucificado, para quem já conheceu que Cristo morreu por seus pecados, Paulo pergunta-nos dizendo, queria saber se recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É pelas obras da lei, por guarda de dias, por guarda de festas, por fazer diferença entre alimentos? Por que é que a pessoa recebe a salvação? A salvação a pessoa recebe porque ela morre para si mesma, ela renuncia o seu eu, ela renuncia a sua vida para abraçar o evangelho do Senhor e palmilhar o caminho estreito e apertado, guardando a palavra do Senhor, não com encargos pesados, porque João descreve a palavra de João, ele diz assim, que os mandamentos do Senhor não nos são pesados. Pode ser que os mandamentos da lei são pesados para os gentios e por isso o Senhor os aliviou de encargos, mas os mandamentos do Novo Testamento para a igreja do Novo Testamento, para a igreja desse tempo, para a igreja que será arrebatada muito breve, os mandamentos do Senhor não são pesados. Quantas pessoas nos dizem por vezes, gostaria tanto de estar na igreja com vocês, mas a doutrina lá é muito pesada. Como pode ser pesada? Pesado foi o madeiro que Cristo carregou por mim. Pesado foram os açoites que ele sofreu por mim. Mas a alegria e a bênção de recebermos do Senhor Jesus Cristo a salvação eterna nos faz com que nós tenhamos prazer em guardar os seus preceitos, de obedecer a sua palavra, de reter os seus ensinos a cada dia. E aqui o apóstolo diz assim, vós sois tão insensato que tendo começado pelo Espírito acabais agora pela carne? Como pode a pessoa servir a Deus pela carne? Servir a Deus para agradar a si mesmo? Servir a Deus por interesse próprio? Servir a Deus ou pregar o Evangelho para que angariar fundos? Ou para satisfazer o seu eu? Essa carnalidade não agrada a Deus. Como pode a igreja do Senhor Jesus Cristo, lá do primeiro século, guardando toda a doutrina e perseverando, como dizem Atos, unânime, na comunhão, no partir do pão, fazendo orações com singeleza de coração e guardando todo o mandamento que o Senhor deu? Como Paulo escreveu aos Coríntios, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Oh, meu querido, nós estamos aqui porque o que nós lemos na palavra são mandamentos do Senhor, porque o que pregamos, o que cremos, o que a igreja tem observado nesses dias são mandamentos do Senhor, não são invenções do apóstolo Paulo, não são caprichos nossos. Se dependêssemos de nós, talvez nós também fizéssemos como muitos têm feito, viva a sua vida do jeito que você quiser viver, mas nós sabemos que isso não faz parte da verdade. A apostasia
apostasia que tem assolado o meio evangélico não participa da verdade da palavra de Deus. É hora da igreja de Deus, e isso inclui você, meu querido telespectador, que faz parte da igreja do Senhor, que creu em Jesus de alma, de corpo, de espírito, e que deseja habitar na glória celestial, e que portanto crê que compõe a igreja do Senhor, a igreja santa, imaculada, incorruptível, revestida de glória, e que habitará na eternidade. É com você que o Senhor fala nesta tarde pela sua palavra. Você que começou pelo Espírito, você que creu pela fé, você que abraçou a fé, a graça do Senhor. Não volte a práticas de coisas da lei, e também não volte para a apostasia do mundo. Não volte, como Pedro fala a respeito daquele que volta na semelhança de um porco que volta à lama, porque a corrupção espiritual deste mundo é considerada lama na palavra do Senhor. Mas a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor só se obtém pela palavra. Portanto, é hora da igreja acordar, é hora da igreja despertar, é hora da igreja ler a palavra, é hora da igreja buscar, é hora de restauração, de propósito firme, de obediência fiel à palavra do Senhor, sem acrescentar e sem diminuir a palavra do Senhor. Alguém poderia dizer: ah, mas pastor fulano pega muito pesado. Pesado pegou o meu Jesus na cruz. Ali era pesado, mas ele foi corajoso, foi fiel, foi maravilhoso, foi tremendo. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo, e arrastou até o Gólgota e deu a sua vida, e foi coroado de espinho no meu lugar. E se você creu, foi no seu lugar também. E se você crê que ele morreu por você, então renuncie à sua vida, morra também para o mundo e viva para o Senhor Jesus Cristo. Tome esta palavra na sua vida. Começou pelo Espírito, por que terminar pela carne? Por que querer agora agradar a carne? Para que querer agora satisfazer os caprichos e a ansiedade da carne? Diz assim: será que em vão tenhais padecido tanto? Você já sofreu no Evangelho, já abraçou, já foi humilhado muitas vezes, já foi zombado por amigos e falsos amigos. Por que parar no meio do caminho? Para que parar à beira do caminho? Para que deixar a palavra de Deus pela metade? Complete a obediência na sua vida. Porque diz assim a palavra do Senhor, que Ele opera maravilhas através do Espírito, da pregação da fé, não é através das obras da lei. Portanto, nós não convidamos ninguém para obedecer às doutrinas do Novo Testamento que Deus deu para a igreja para ser salvo. Não, nós convidamos aqueles que são salvos pela fé a entrar na obediência para poder agradar o Senhor Jesus Cristo. E diz aqui, é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Mas aquele que crê de verdade, ele obedece à palavra de Deus. Tiago diz que as obras acompanham a fé. As obras do Antigo Testamento colocadas sobre os gentios, e que a igreja, por concílio, mostrou que o Senhor havia revogado, essas não têm valor. Mas as obras da obediência da palavra, da doutrina, da santificação, dos mandamentos dados para a igreja no Novo Testamento, essas acompanham a fé. Se você tem fé, obedeça a palavra do Senhor. Se você tem fé, guarde as doutrinas que o Senhor deu para a igreja, porque esta acompanha a fé. E diz aqui: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Os que são da fé são aqueles que deixam a sua parentela, deixam a sua tradição, deixam o seu mundo religioso para obedecer o Evangelho do Senhor, para guardar a sua palavra bendita. Os que são da fé são filhos de Abraão, e portanto eu falo com você nesta tarde, na esperança de estar falando com filhos de Abraão, de pessoas que creem inteiramente, incondicionalmente na palavra do Senhor Jesus Cristo, não para torcê-la, para enlarguecer o caminho ou apostatar. A igreja apostatada não entrará na glória do Senhor, mas aqueles em que o Senhor tem chamado para esse tempo, Ele está restaurando a sua igreja e adornando o seu povo para entrar na Canaã celestial. Seja você da fileira dos fiéis, daqueles que entram na cidade celestial pelas portas, de cabeça erguida, com palmas nas mãos, glorificando o Senhor da glória, porque nos diz
a palavra que os que são da fé são filhos de Abraão, e os que são